Olá, alunos do quarto ano. Eu sou a professora Miriam Freitas e hoje, na disciplina de Ciências, nós vamos dar continuidade ao assunto das aulas anteriores. A gente começou a estudar os biomas brasileiros e hoje nós vamos conhecer mais dois biomas que apresentam o nosso país. Vamos lá? Então tá aqui, ó. Biomas brasileiros. Os biomas que nós vamos trabalhar hoje são dois. É o Pantanal e Campos. Data de hoje, 18/11. Então, para a gente iniciar nossa aula, separa logo o material, que sempre eu peço, pega o lápis, caderno, borracha e o livro, porque a gente vai responder uma atividade que tem no livro didático. Peguem aí, deixa separadinho que no final da aula a gente vai utilizar. Vamos lá. Então, a habilidade que a gente vai trabalhar hoje diz o seguinte, ó, caracterizar o bioma Pantanal e Campos quanto à paisagem, a quantidade de água, o tipo de solo, a disponibilidade de luz solar e ao clima, correlacionando essas características à flora e à fauna local, ok? Então é isso que nós vamos tentar aprender hoje. Então, para a gente iniciar nossa aula, trouxe aquele mesmo mapa da aula anterior, que mostra os biomas que nosso país possui. Eu quero que vocês localizem aí nesse bioma, nesse mapa, quer dizer, o bioma Pantanal e o bioma Campos. Tentem localizar aí, ó. E você sabe me dizer quais são as características que esse bioma vai apresentar devido à sua localização no Brasil? É isso que nós vamos aprender. Se você olhar aí no mapa, você vai conseguir identificar o bioma Pantanal, que é aquele em azul escuro ali do outro lado. Mas o bioma Campos não está mostrando, né? Porque ele tem outro nome, que nesse mapa está mostrando outro nome que a gente vai já aprender. Vamos lá. Então vamos iniciar com o bioma Pantanal. O Pantanal ele é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. No Brasil, o Pantanal está localizado entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ele ocupa mais ou menos uma extensão de 1,7% do território brasileiro. Então aqui nós temos o mapa do Brasil e esse bioma Pantanal ele vai se localizar ó, nessa região aqui, ó, amarela com a bordinha verde. Então, Pantanal está entre esses dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também é chamado de Pantanal Mato Grossense, pois ele está localizado nesses dois estados que têm o nome de Mato Grosso. O bioma ele se estende também para países vizinhos, como a Bolívia e o Paraguai. Então, Pantanal ele vai estar presente no nosso país, Brasil, nesses dois estados que eu acabei de falar, mas também ele se expande um pouquinho para o país Paraguai, que é um país que faz fronteira com o nosso, e um pouquinho para a Bolívia, ok? Esse bioma ele sofre influência direta de outros três biomas que estão próximos dele. Então vejam como o Pantanal ele está aqui. Ao lado eu tenho qual bioma que a gente já estudou? A Amazônia, né? Floresta amazônica. E à frente ele vai ter o bioma Cerrado, que a gente ainda vai estudar. E mais embaixo a gente tem o bioma Mata Atlântica, que foi um dos primeiros biomas que nós estudamos. Então esses três biomas aqui vão influenciar um pouquinho no bioma do Pantanal. Como assim? Com relação a algumas espécies, alguns animais, algumas plantas que estão presentes tanto no bioma Amazônia e no bioma Mata Atlântica, e a gente também vai encontrar nesse bioma Pantanal. O Pantanal, a característica principal dele é o quê? Ele ser repleto de rios e lagoas e algumas dessas fazem conexões, elas se interligam no período das chuvas. Então vejam como é o ambiente lá, ó. Tem poucas áreas acima da água e muitos rios, muitas lagoas. De dezembro a abril, com maior frequência de chuvas, as cheias cobrem boa parte das terras. Então, esse período de dezembro a abril é o período do inverno de lá, onde vai ter um aumento na quantidade de chuvas. E, consequentemente, isso vai influenciar o quê? Na cheia dos rios e lagoas. Então, a gente vai ver o ambiente, ó, que a água vai invadir as estradas, as criações de gado, as fazendas, caracterizando uma coisa que é típica do Pantanal. Como lá o relevo é plano, quase uma tábua, não vai ter muitas áreas que vão ficar fora da água nas enchentes. No fim do período chuvoso,
que em geral se estende entre maio e novembro, as águas vão baixando lentamente e os rios vão voltando ao seu curso natural e vão deixar no solo. Essa água que vai baixando lentamente, ela está cheia de nutrientes e ela vai deixando no solo onde ela estava vários nutrientes, e isso é muito importante para o ciclo de vida do Pantanal, pois esses nutrientes vão servir para nascer novas plantas e, consequentemente, servir de alimento para os animais. Então, a gente está vendo aqui, ó, o início do período chuvoso, tudo alagado, os rios altos, aí começa a secar, termina o período chuvoso. Então, o rio, ó, começa a diminuir, voltar para o seu curso normal. E aqui vai ficar depositado vários nutrientes, que depois, mais na frente, vai servir o quê? De alimento para a vegetação, até chegar o período em que eu vou ter várias árvores e várias gramas nesse local, que vai servir de alimento para alguns animais. Na seca, os campos ficam secos, com a diminuição da chuva, o clima vai ficar mais seco e a vegetação e o solo também. A maioria das árvores irão perder suas folhas e muitos animais vão se deslocar para procurar refúgios de água. Nesse período, há ocorrência frequente de queimadas, como a gente viu recentemente, onde passou nos jornais de todo o Brasil as queimadas no Pantanal. O período seco lá foi muito intenso e causou o quê? O ressecamento da vegetação, que ficou mais propensa a propagar o fogo, como a gente viu, que foi algo muito terrível, que abalou muito e que danificou muito esse bioma, devido às queimadas. A flora do Pantanal. A vegetação lá é muito variada. Em algumas áreas vão predominar plantas baixas, como o capim carona e também o capim mimoso. Então, como lá tem áreas lá que vão ficar próximas ao rio, geralmente vai nascer grama, capim, planteiras, e os mais frequentes são esses dois tipos. Entre outras, existem também arbustos e árvores grandes, como a aroeira, que é essa primeira aqui, que ela tem um frutinho vermelho, também é conhecido como pimenta rosa. Vai ter a bocaiúva, que é um tipo de palmeira, e a piúva, que é o ipê que a gente conhece aqui. A piúva é o ipê roxo, tá certo? E também, como tem uma grande quantidade de água nesse bioma, lá vai estar presente também uma variedade enorme de plantas aquáticas. E uma das mais conhecidas é os camalotes, que é a que a gente conhece como aguapé. O Pantanal apresenta também uma diversidade e concentração de vários animais, de vários seres vivos. Seus rios abrigam centenas de espécies de peixes e de outros animais. Então, lá no Pantanal, a gente vai ter mais de 200 espécies variadas de peixe, 40 espécies catalogadas de anfíbio, várias espécies de répteis, mamíferos e de aves, tá ok? Porque como eu tenho um ambiente que tem muito nutriente, muita oferta de alimento, consequentemente eu vou ter vários animais na busca desses alimentos. Aves como o tuiuiu, os cabeças secas e os socóis são alguns exemplos de aves comuns e típicas desse ambiente. Hoje também vai ter lá muita a presença de jacarés, serpentes, onças, veados e capivaras, que são os animais típicos de lá. Essa ave aqui, ó, que tem um pescoço preto com vermelho, ela é chamada de tuiuiu e é a ave símbolo do Pantanal. Na época das chuvas, os animais terrestres fogem das áreas inundadas. Na época das secas, ficam ao redor das lagoas e de pequenos cursos de água para facilitar eles terem o fornecimento de água, mas isso também é prejudicial porque vai atrair os caçadores. Então, no período das chuvas, como vai ter vários ambientes alagados, eles vão se refugiar nas partes mais altas. Mas no período da seca, como os rios diminuem muito o tamanho, eles vão procurar as fontes de água e aí eles ficam sendo um alvo fácil para os caçadores. As inundações periódicas também vão impor uma dificuldade, que aqui a gente vai ver algumas ameaças que esse bioma apresenta. Com as inundações periódicas, vai ter dificuldade na ocupação desse bioma, então vai ser complicado as pessoas estabelecerem residências nesse local, porque todo ano vai alagar.
o que, de certa maneira, vai proteger dos danos mais severos. Então, o bioma pantanal ele tem essa proteção natural para ele não perder tanto as suas características. Entretanto, o Pantanal ele não está livre do avanço das cidades, da ocupação de áreas para o plantio e principalmente para a criação de gado. Como lá eu vou ter terrenos planos, com grama, é um ambiente ideal e perfeito para a criação de gado. Em alguns casos, onças são caçadas porque elas se alimentam do gado, que é dessas criações. Então a gente vê aqui ó, o exemplo de uma fazenda. Essa fazenda, ó, todo ano ela é inundada, mas isso é bom para ela, por quê? Porque vai fornecer nutrientes para o pasto crescer ó, e se desenvolver e servir assim de alimento para esse gado que está sendo criado. Mas vejam que mesmo tendo essa dificuldade natural, vamos dizer assim, ela se estabelece lá e de qualquer forma né, vai degradar o ambiente pantanal. Além desse problema, nós vamos ter também o grande problema dos tráficos de animais, que a gente já falou nos outros biomas, né? Como araras, papagaios e aves, são capturadas e vendidas como animais de estimação e passam o resto da vida em cativeiro. Só que aqui a gente vê que muitas delas elas vão morrer por maus tratos, quando elas são capturadas e quando elas estão sendo transportadas para comercialização. E a gente vai ter ó, essa cena aqui, ó, alguns animais presos em gaiolas minúsculas, vários papagaios mortos porque foram colocados dentro de uma caixa muito pequena, pele de animais como a onça. E aqui, ó, vários outros animais que foram capturados e apreendidos pela polícia. Então, isso é uma ameaça muito grande à biodiversidade, porque esses animais estão sendo retirados da natureza e a natureza está perdendo esses componentes. E agora nós vamos ver o bioma campos. Vamos ver aqui, ó. Os campos também são chamados de pampas, pampas gaúchos, que ocorre exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul e ocupa cerca de 2% do território brasileiro. Então, eu não pedi lá no início da aula para vocês localizarem o bioma campos, é porque lá naquele mapa ele não está com o nome campos e está assim com o bioma pampas. É a mesma coisa, é o mesmo nome para o mesmo, nomes diferentes para o mesmo bioma. A palavra pampas é de origem indígena e quer dizer o quê? Região plana. Então, o bioma campos ele é semelhante ao bioma pantanal no quesito relevo, a região plana. Só que aqui a gente não vai ter a presença de grandes rios e de lagoas. De fato, esse bioma ele apresenta grandes extensões de campos planos, cobertos por uma variedade enorme de gramíneas. Então, quando a gente visualiza lá esse bioma, a gente vai ter essa visão aqui, uma superfície plana recoberta por gramíneas. Os invernos que ocorrem nesse bioma são entre os meses de junho e de setembro. Eles são caracterizados por um frio intenso e poucas chuvas. Então a gente vai ter essa paisagem aqui, ó, como a gente está vendo. Como vai ter menos chuvas, o clima vai ficar seco. Então a vegetação ela vai ficar nesse tom amarronzado. E como a temperatura vai baixar muito, podendo até gear e criar ó, camadas de gelo na superfície das vegetações, dando esse aspecto esbranquecido. E os verões entre os meses de dezembro e março e são caracterizados por ser quentes e com muitas chuvas. Então lá é o oposto do que ocorre aqui na nossa cidade. Os nossos invernos são mais frios, né? São quentes e lá é o oposto. A flora do bioma campos. Nesse bioma vão predominar áreas planas e com a vegetação arbustiva e abundante presença de gramíneas. Então lá eu vou ter somente arbustos, ou seja, plantas pequenas, eu não vou ter plantas tão grandes assim, altas. Algumas espécies são muito comuns lá, que é o brinco de princesa, que é essa planta que dá essa flor, e também ó, a erva do pampas, que é essa gramínea, que ela tem um aspecto de pluma, de pena de ave. A fauna desse bioma. Aves como o tietê-sangue, que é esse vermelhinho aqui, ó.
a coruja buraqueira e o quero-quero são alguns dos animais nativos desse tipo de bioma. E também a gente vai ter alguns mamíferos, como um característico de lá, que é esse aqui, ó, o gato palheiro. E aves como a noivinha de rabo preto são exemplos de dois animais que são típicos dessa região, só que eles estão ameaçados de extinção devido à caça, né, deles, à predação desses animais. Ameaças ao bioma campus. Então, o bioma campus também ele sofre algumas ameaças devido à presença do homem, do ser humano. Metade dessa área, desse bioma, já foi alterada para o uso na agricultura e também na pecuária. Então, como é uma área plana, que facilita a criação de gado, facilita também que máquinas passem, então ele é um bioma que é muito explorado para a construção da agricultura e também de pastos para a pecuária. Apenas 3,3% da área do bioma está protegida em unidades de conservação, restando apenas cerca de 36% da vegetação nativa. Então, de toda aquela área que a gente viu lá no mapa, no início da aula, que representa esse bioma campus, apenas 36% ainda está preservado, ainda se mantém com a mata nativa e com as características nativas, tá certo? Em razão disso, além da perda do seu ambiente, os seres vivos da região sofrem com a contaminação do solo e das águas causadas por produtos químicos usados no manejo dos animais e também nas plantações. Então, o bioma campus, ele não sofre só pelo pasto que vai ser criado gado. Ele não sofre apenas pela área que é utilizada para a agricultura. Ele vai sofrer também consequência desses dois fatores, porque na agricultura a gente sabe que é utilizado o quê? Agrotóxicos, produtos químicos para proteger a planta daquela cultura. Só que esses produtos, quando não são utilizados corretamente, eles vão o quê? Contaminar o solo e a água local. A mesma coisa com a criação de gado. Esse rebanho de gados ele vai precisar de alguns remédios, alguns antibióticos, e isso vai ser eliminado em seus dejetos e vai também contaminar o solo. Então, além de prejudicar o ambiente campus com a instalação de pastos e da agricultura, a consequência disso também é muito grave para o bioma, porque contamina a água e o solo. E, consequentemente, os animais nativos desse bioma irão sofrer com essa contaminação das águas, ok? Então, estudamos as características principais dos dois biomas, vimos onde é que eles se localizam no nosso país e agora a gente vai praticar um pouquinho com atividades do livro. Então, pegue o livro aí que eu pedi para vocês separarem no início da aula e abram na página 49, porque a gente vai responder uma atividade que tem lá. Na página 49, a gente vai ter a primeira questão, que é lá no finalzinho da página, que traz essa imagem e fala o seguinte, ó: que características do Pantanal apresentadas no texto dessa página são visíveis na foto? Então, a aula que eu tirei hoje foi feita toda com base no livro. É o mesmo texto praticamente. Então, a gente vai comparar a foto com o que a gente acabou de aprender na aula. Que características que essa foto apresenta, que a gente viu também nessa aula de hoje com relação ao Pantanal? A resposta você vai escrever no caderno, porque no livro não tem espaço, tá certo? Então, a resposta vai ser no caderno. Pensem aí, qual é a característica do Pantanal que eu falei para vocês? É um ambiente plano, com a presença de vários rios e lagoas. Então, essa é uma característica que a gente está vendo aí, né? A presença de água na imagem. A gente viu também que o bioma Pantanal tem que característica? A presença de plantas aquáticas, como a gente também vê nessa imagem, que vocês também podem olhar aí no livro. Então, vamos ver qual é a resposta que eu coloquei, ó. A imagem mostra uma abundância de água, a vegetação variada com vários tamanhos e a presença de plantas aquáticas. Então, a imagem, o que é que a gente vê que é uma característica desse bioma pantanal? A presença de grande quantidade de água, a abundância em água, a vegetação variada, ou seja, tem vários tamanhos. Eu tenho plantas menores e tenho plantas maiores. Também é uma característica do Pantanal.
E além disso, a gente pode observar na imagem o que? A presença de plantas aquáticas, certinho? Então, vou dar um minutinho para vocês copiarem essa resposta no caderno. Vamos lá, copiado, respondidinho, ótimo. Então vamos para a próxima questão. Agora nós vamos para a página 58 do livro. Passem aí as páginas do livro até chegar na página 58. Na página 58 a gente vai responder a segunda questão. A primeira a gente não vai responder porque não faz parte do assunto da aula de hoje. Então vamos para a segunda. A segunda questão diz o seguinte, ó. As fotos abaixo representam regiões do Pantanal em diferentes épocas do ano. Qual característica desse bioma está sendo destacada na comparação entre as imagens A e B? O que ocorre com esse bioma quando chega a época representada na imagem B? Responda no caderno. Então, essa atividade a gente também vai fazer a resposta no caderno. Então, vamos observar as duas imagens. A imagem A está mostrando o quê? O ambiente com muita água. Então, estou vendo os rios bem grandes, bem espalhados. E então, a gente caracteriza esse período como o período das chuvas, né? Quando chove muito no Pantanal e os rios elevam a sua altura. Já na imagem B, se vocês olharem aí no livro, que deve estar melhor a imagem, vocês vão ver que na imagem B vai ter o que? Um ambiente seco, que é caracterizado pelo período da seca no Pantanal. Então, eu vou ter a presença de poucos rios, de poucos lagos e também a vegetação vai estar mais seca também. Então, vamos ver o que é que ele quer na questão, o que é que ele pergunta. A primeira pergunta. Qual característica desse bioma está sendo destacada na comparação das imagens A e B? Quando eu comparo as duas imagens, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar o período da seca e da chuva no Pantanal. Vamos ver aqui a resposta que eu coloquei, ó. A comparação das imagens apresenta um período de cheia, quando chove, e os rios transbordam e um período de seca, certinho? Então, quando eu comparo as duas imagens, eu vou ter essa resposta aí. Também vou dar um minutinho para vocês copiarem a resposta. Lá, copiaram a resposta. Agora nós vamos responder a segunda pergunta dessa mesma questão. Ela pergunta o que, ó? O que ocorre com esse bioma quando chega a época representada na imagem B? O que é que ocorre nesse bioma quando eu chego nesse período aqui, no período das secas? A gente viu, né? Os rios vão diminuir seu tamanho, o clima fica mais seco, consequentemente a
vegetação fica mais seca e a gente viu que tem que ter uma consequência, que é o início do período das queimadas que ocorre lá no Pantanal. Então vamos ver o que foi que eu coloquei de resposta. No final do período chuvoso, as águas baixam lentamente e os rios voltam ao curso natural, deixando nutrientes que fertilizam o solo. Então, essa é a resposta para quando a gente chega nesse período da imagem B, ok? Também vou dar um minutinho para vocês copiarem a resposta. Vamos lá, copiado. Ótimo. Então vamos aqui. Agora nós vamos para a página 59. A quarta questão diz o seguinte, ó. Leia o texto a seguir e responda. Como você pode contribuir para combater o problema de que trata o texto? Eu vou ler o texto aqui e vocês leem aí, ó. Poucas horas depois, uma revoada de aves chamou minha atenção. Eram amberês, araras, tucanos e mais uma infinidade delas. A jacutinga me alertou. Fuja, papagaio, tem gente ruim na mata. Desci para me esconder numa das árvores. Eram os caçadores preparando armadilhas. Observei a ação dos traficantes. Montaram armadilhas no chão e nos galhos. Anualmente, milhões de aves, mamíferos, peixes e anfíbios são caçados impiedosamente e quase levados à extinção. De cada 10 animais presos, apenas um chega com vida ao seu destino. Então, esse texto aí, ele traz qual problema ambiental que a gente estudou na aula de hoje? O problema do tráfico de animais, onde pessoas vão na mata caçar, capturar esses animais para comercializar, para vender esses animais em feiras. O problema é que a gente não pode ter animal silvestre em casa. O IBAMA, que é um órgão que protege a natureza, ele não permite isso. E além da gente não poder ter animal silvestre em casa, a gente não pode estragar, não pode degradar a natureza. Então, quando a gente retira esses animais da natureza, a gente causa um desequilíbrio, uma degradação, e isso não é bom. Então, vamos ver aqui a resposta. Podemos contribuir ao denunciar os maus tratos, né, aos animais, cobrar fiscalização para que diminua o tráfico e devemos nos recusar a comprar animais silvestres. Então, isso é o que a gente tem que fazer para evitar o tráfico de animais, certinho? Vou dar um minutinho para vocês copiarem a resposta. Ótimo. Então, gente, a nossa aula de hoje é isso. Vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Nós aprendemos as características de dois biomas, o Pantanal e o bioma Campos, que também a gente chama de Pampa. O bioma Pantanal é caracterizado por ser uma extensão de terra plana e com a presença de muitos rios e lagos, e isso influencia em toda a dinâmica desse bioma, porque todos os animais e plantas vão funcionar de acordo com a dinâmica das águas desse bioma.
E o bioma campos, que a gente chama também de pampas, ele também tem essa mesma característica de ser plano e com a presença de graminhas, de grama, só que eu não vou ter a presença de muita quantidade de água, certinho? Então a gente viu esses dois biomas na aula de hoje. Espero que tenham gostado, aprendido um pouquinho sobre mais esses dois tipos de biomas do Brasil e até a próxima. Tchau! Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e hoje é dia de quê? Dia de mais uma aula de matemática, dia em que vamos aprender mais e mais sobre... Vamos lá conhecer o nosso conteúdo do dia? Então, estão preparados? Estão todo mundo já aí no seu lugar, já preparado para a nossa aula do dia? Então, olha, conheçam hoje o nosso conteúdo, vamos trabalhar hoje com pirâmides. Pirâmides é um conteúdo que está dentro aí dos sólidos geométricos. E como vocês sabem, esse conteúdo eu me identifico muito porque gosto muito dessa área. E vamos aprender um pouquinho mais especificamente sobre as pirâmides. E quando falamos de pirâmides, lembramos logo do que? Lá das pirâmides do Egito, né? Que é um exemplo para a gente, que a gente sempre cita quando estamos trabalhando com esse tema. Então vamos lá. Para iniciar, gente, vamos conhecer aqui a nossa habilidade, saber o que é que vamos trabalhar na aula do dia. Hoje vamos associar prismas e pirâmides às suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais. O nosso detalhamento, que é o nosso direcionamento, vamos reconhecer a planificação de uma pirâmide dentre um conjunto de planificações e vice-versa. Então vamos entrar aí no mundo das pirâmides e vamos sair conhecendo tudinho. Estão prontos para a aula de hoje? Olha só, nosso slide-chave para iniciar a nossa aula, que é quando a professora chama a atenção do aluno para o momento. E aí, vocês estão exatamente no momento da aula? Estão atentos? Já estão com o caderno, com todo o material disponibilizado, pronto para tirar aquelas fotos, anotar depois? E estão também concentrados na aula do dia? Eu espero que estejam, porque senão vocês vão perder um ótimo conteúdo, tá bom? E só aprendemos se tivermos concentração, pessoal. Lembrem-se, a concentração é a chave. Temos que estar concentrados. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Hoje vamos tratar um pouquinho das planificações dessas pirâmides para conhecer melhor sobre esses sólidos geométricos tão interessantes. Olha só, vamos conhecer um pouquinho. Aqui eu tenho duas imagens de duas pirâmides e elas não são iguais, elas têm aí características diferentes, né? Eu tenho aqui uma que está planificada. Quem não lembra o que é planificado? Quem não lembra o que é planificação? Então vamos aqui resgatar esse conceito, porque só podemos partir, só podemos seguir se tivermos todos esses conceitos bem trabalhados na nossa mente, conhecendo cada um deles. E planificação nada mais é do que a figura, né, na sua estrutura plana. Ou seja, lembra aí de uma caixa de sapato. Se você for desmontar essa caixa de sapato, você vai ter ela planificada, que nada mais é do que a figura plana da caixa de sapato que estava ali montadinha. Então eu tenho aqui o exemplo também da pirâmide. Olha só, planificação das pirâmides. Leiam comigo e acompanhem a leitura. Perceba que o número de lados da base de uma pirâmide é igual ao número de triângulos que aparece na sua planificação. Isso aqui é muito importante vocês saberem, porque vocês vão resolver questões com mais facilidade. Observem também que os triângulos não necessariamente são congruentes, ou seja, congruente significa iguais. Professora, que palavra difícil é a linguagem da matemática. Não podemos deixá-la de lado, vamos nos acostumando com esses termos e falar ele no dia a dia é muito bom. O que só acontece quando a base é
retangular. Então, eu botei aqui o exemplo de uma figura retangular, de uma pirâmide retangular, com a base retangular. Por quê? Porque somente nesse caso eu vou ter a lateral dos triângulos com tamanhos diferentes, né? Então, só nesse caso. Vamos dar continuidade. Pirâmides. As pirâmides são sólidos formados por uma base, que pode ser qualquer polígono, e por faces laterais que são obrigatoriamente, olha gente, obrigatoriamente são triângulos. Então, na lateral eu não vou encontrar outra forma que não seja o triângulo. Então, é obrigatoriamente ter triângulos na sua lateral. A planificação da pirâmide sempre terá polígonos e alguns triângulos. Os polígonos, eles se referem também aqui à minha base. Observem aqui que eu tenho 3 pirâmides planificadas. E vocês percebem que entre essas planificações eu tenho vários triângulos, mas também eu tenho o quê? Eu tenho a minha base diferenciada, que a minha base pode ter formas diferentes. Aqui eu tenho uma base no formato de um triângulo, eu tenho uma base no formato de um quadrado e eu tenho uma base em um formato de um pentágono. Lembrando que tudo isso a gente já estudou anteriormente sobre como é que se dá esse nome através da quantidade de lados que a figura tem. As pirâmides também podem possuir bases diferentes, que podem ser, como eu já falei, triangulares, quadradas, pentagonais, entre outras. A planificação também depende da base da pirâmide, assim como o número de faces, vértices e arestas. As pirâmides do Egito, por exemplo, possuem base quadrada. Então, observem aqui, eu coloquei a figura aqui, o sólido geométrico de uma pirâmide que tem a base quadrada. E ela vem representar aqui o quê? Que eu quero associar com a imagem ao lado das pirâmides lá do Egito. Eu quero mostrar para vocês que a pirâmide do Egito, ela foi construída nesse formato de base. Então, eu já sei, quando falar de pirâmides do Egito, que ela é uma pirâmide de base quadrada. Pois vamos aqui, pessoal, para as nossas questões e conhecer um pouquinho mais aí sobre as pirâmides e as suas planificações, tá certo? Leiam comigo a primeira questão e vamos ficar muito atentos. Olha só, primeira questão diz assim: veja abaixo algumas planificações que alguns alunos receberam para montar. E eu tenho aqui uma imagem com várias planificações e abaixo das planificações vocês percebem que tem os nomes dos alunos. Tem a Diana, o Fábio, a Laura, a Maria, o Paulo e a Tânia. Vamos observar cada um deles atentamente. E a pergunta é: quais desses alunos receberam planificações de pirâmides? Tenho aqui a letra A, e a letra A me dá a alternativa de ser a Diana e a Laura. Vamos observar, vocês aí de casa e eu daqui. Então, olha só, vamos olhar para a Diana e vamos olhar para a Laura. Observe aí as planificações que elas receberam. E vamos procurar identificar se essas planificações são ou não pirâmides. Olha só, a Diana, ela recebeu uma planificação que ela é composta por triângulos e por retângulos, não é isso? E a Laura, ela recebeu uma planificação que é composta no seu entorno por triângulos e tem uma base quadrada. Vocês já conseguiram identificar se as duas são pirâmides? Se só uma é, se a alternativa se encontra toda certa ou se ela está toda errada. E aí, o que vocês acham? Ah, professora, eu acho que só a Laura é pirâmide, a Diana não é não. Então, a alternativa vai estar errada, ainda não é a alternativa que eu estou procurando. Quem pensou dessa forma? Observem, aqui a Laura, ela recebeu sim uma planificação que corresponde a uma pirâmide sim. Lembram que eu falei lá no começo que todas as planificações de pirâmides, elas obrigatoriamente têm que ter triângulos em toda a sua lateral. A base é que pode ser diferenciada, ela pode receber uma base triangular, quadrada, pentagonal, hexagonal e aí pode variar sim. Mas a alternativa A, Diana e Laura, não está correta porque somente a Laura ela recebeu uma planificação de uma pirâmide, né? Diana não. Vamos aqui para a letra B. Letra B diz que Maria e Paulo. Então, vamos lá. Maria e Paulo. Vamos olhar que eles estão juntinhos, pessoal. Maria e Paulo. Vamos olhar aqui para a planificação deles dois. Observem que a Maria, ela recebeu uma planificação que
um dos elementos, lembra uma pirâmide, mas ela não é. Não é isso? Logo porque eu posso observar na planificação de Maria que eu tenho partes arredondadas. Logo, se eu tenho partes arredondadas, a minha figura, quando ela for montada, obviamente ela vai ser um corpo redondo. Isso já me diz claramente, porque eu tenho um círculo aqui, né, na minha planificação referente a Maria. Já a Paula, eu já posso observar, e de cara eu não vejo nenhum triângulo, né, pessoal? Então, olha só, será que o Paulo recebeu uma pirâmide? Pirâmide tem que ter triângulos obrigatoriamente, eu não estou vendo nenhum aqui. Vocês estão? Não. Então, a letra B, Maria e Paulo também está errada. Vamos aqui para a letra C, Fábio e Tânia. Vamos olhar agora para Fábio e para Tânia. O Fábio, observem aqui que ele tem uma figura retangular e ele tem duas figuras circulares. E lembrando mais uma vez que se tem figuras circulares na planificação, isso vai resultar em um corpo redondo, né? Então, vai resultar em um não poliedro. Então, são aqueles sólidos geométricos que rolam, não é isso? E a Tânia, eu posso observar que toda a planificação da Tânia é sim formada por triângulos. Então, é mais óbvio que seja a figura da Tânia, porque tem triângulos no seu entorno e tem triângulo na sua base. Então, eu posso dizer que Tânia é sim uma planificação de uma pirâmide. Mas ainda não encontrei a minha alternativa, vamos aqui prosseguir? Ainda tenho aqui a letra D, pessoal. Letra D informa para mim que quem recebeu a planificação de pirâmide foi Laura e Tânia. Vocês concordam agora? Bom, já analisamos todas as alternativas e marcamos aqui a alternativa correta. Então, a letra D é sim a nossa resposta. Vamos agora dar continuidade, vamos aqui para a nossa segunda questão. A segunda questão nos diz assim: Thalita quer presentear a sua amiga usando uma embalagem decorativa em forma de pirâmide. Das opções abaixo, qual ela deve escolher? Tempinho aí para vocês observarem aí de casa. Eu tenho a figura A, eu tenho a figura B, eu tenho a figura C e eu tenho a figura D. Todas elas são caixas para presentear, né? Caixas decorativas para colocar um presentinho dentro, mas elas têm formatos diferentes, né? Vamos analisar e vamos identificar qual é que tem a forma de pirâmide. Seria a letra A letra B, a letra C ou a letra D? Qual a alternativa vocês acham? Vamos analisar gradativamente. A letra A, eu percebo que tem triângulo, né? Dá para perceber na lateral, a partezinha que está aberta, não é isso? A letra B também tem triângulo, mas vocês podem perceber que na letra B, aqui na lateral, eu posso identificar uma figura retangular, um retângulo. Já que tem um retângulo, né, na sua lateral, um não, dá para observar dois, né, pessoal? Então, lá por trás, obviamente, tem um terceiro retângulo. Então, eu posso dizer que essa alternativa aqui está um pouquinho distante de ser aí a alternativa que eu procuro. A letra C, eu posso perceber alguns triângulos, mas observem que a pirâmide, ela converge para um único ponto. Vocês lembram lá do vértice, aquele pontinho que une tudo? Então, aqui onde está o lacinho da letra C. Toda essa estrutura da caixa deveria ser unificada em um único pontinho. E eu percebo que não, né? É diferente aqui em cima. Eu não tenho o vértice que eu estou procurando. E a letra D, eu posso perceber triângulo aqui na lateral, mas a frentezinha da caixa, vocês podem identificar que não forma um triângulo, né? Então, já modifica aí a estrutura desta planificação. Qual das alternativas vocês escolheram? Pessoal? Bom, quem escolheu a letra A, acertou. Observem que eu tenho triângulos, eu posso perceber que essa caixa ela tem uma base quadrada. Eu posso perceber que tudo converge para um único ponto, que é onde fica o lacinho lá em cima na minha caixa. Então, essa caixa é a caixa que Thalita deve escolher, né? Porque ela quer a caixa decorativa em forma de pirâmide. Então, a letra A é a correta.
Vamos aqui dar continuidade para a nossa terceira questão. Vamos ler atentamente. Escreva os nomes das pirâmides de acordo com as planificações enumeradas. E aí vocês já podem observar aqui a imagem, onde nos mostra aqui, pessoal, a planificação 1, vocês estão lendo aí na tela? Planificação 1, planificação 2, planificação 3 e planificação 4. São planificações diferentes? São. Vocês podem perceber pelo número de triângulos que são diferentes, vocês podem perceber pela base que é diferente. E muitos alunos sentem a dificuldade de dar o nome a uma pirâmide. Aqui eu tenho várias planificações de pirâmides diferentes, mas eu vou mostrar aqui para vocês que não é difícil dar o nome correto delas. Elas querem ser chamadas pelo seu nome. Então vamos colocar o nome correto de cada pirâmide e aprender aí como é que chamamos cada uma delas. A letra A é a planificação 1. Vamos olhar agora só para a planificação 1. A planificação 1 tem uma base triangular, logo eu tenho três triângulos na sua lateral. Olha só, já sei que é uma pirâmide, não é isso? Então eu chamo ela de quê? Pirâmide. Isso. Mas ela é uma pirâmide e ela tem uma base. Qual é a base? Triangular. Então eu posso dizer que ela é uma pirâmide de base triangular. Foi difícil montar esse nome? Não, não foi. Então a minha resposta da letra A é pirâmide de base triangular. Vamos para a letra B, planificação 2. Todo mundo de olho na planificação 2. Eu já sei que a minha base mudou. Ali era um triângulo, aqui é um quadrado. Deixou de ser pirâmide? Não, só aumentou o número de triângulos. Vocês têm que entender que a quantidade de lados da minha base vai me dizer a quantidade de triângulos que eu tenho na minha lateral. Assim como na planificação 1, se eu tenho 3, na minha base triangular eu tenho 3 lados, eu tenho 3 triângulos. Na planificação 2, se eu tenho 4 lados, eu tenho 4 triângulos, não é isso? Então, aqui na planificação 2, como é que eu leio o nome, como é que eu digo o nome dessa pirâmide? Hein, pessoal? Bom, eu falo assim, ela é uma pirâmide e, mais uma vez, ela tem uma base. Então, ela é uma pirâmide de base. Qual é a base que eu estou vendo? Aqui na planificação 2, eu estou vendo um triângulo? Eu estou vendo um pentágono? Eu estou vendo um hexágono? Ou eu estou vendo um quadrado? Bom, eu estou vendo quadrado, então eu vou dar o nome certo. Eu não posso criar um nome que não existe. Então, ela é uma pirâmide de base, falem aí, quadrada. Muito bem. Então, é uma pirâmide de base quadrada. Eu tenho certeza que vocês acertaram, pessoal. Não é complicado, tá bom? Então, vamos lá para a planificação de número 3. A planificação de número 3, novamente a minha base modificou. Agora eu tenho uma base aqui que tem 5 lados. Consequentemente, eu vou ter 5 triângulos. Olha, quando vocês pegam esse conceito, fica tudo mais fácil. A minha base, ela vai me dizer a quantidade de lados que eu tenho, né? De triângulos que eu tenho na minha lateral. Essa planificação, ela tem 5 lados. Uma planificação com 5 lados, a minha base vai se chamar como? Então, a planificação 3 é uma pirâmide de base com 5 lados, se chama pentagonal. Então, é uma pirâmide de base pentagonal. E observem aí que os lados vão aumentando. Aqui na planificação 1 eu tenho 3 lados. Aí na planificação 2 eu tenho 4 lados. Na planificação 3 eu tenho 5 lados. Isso na minha base, né, pessoal? E na planificação 4 eu tenho 6 lados. Então, triângulo, quadrado, pentágono e o último é? Lembraram? Então, aqui é uma pirâmide de base hexagonal, porque tem 6 lados. Então, vamos colocar aqui, pirâmide de base hexagonal. Então, pronto. Planificação 1, pirâmide de base triangular. Vamos falando comigo. 2, pirâmide de base quadrada. 3, pirâmide de base pentagonal. 4, pirâmide de base hexagonal. Não teve dificuldade nenhuma, tá bom? Vamos prosseguir. Então, vamos aqui para a nossa quarta questão. E observem aqui, esse chocolate é vendido nesta caixa, né? E vamos aqui para a nossa pergunta. Observando a planificação da caixa de chocolate, posso dizer que se trata de uma pirâmide? Ele está fazendo uma pergunta. Essa caixa se trata de uma pirâmide ou não? Vocês acham que ela é uma pirâmide?
Vamos resgatar aqui o conceito de pirâmide, pessoal. Pirâmide, ela tem uma base. Não é isso? E a minha caixa, que eu tenho até o exemplo da caixa planificada do lado, a mesma caixa, eu tenho quantas bases? Eu tenho duas. Tenho a base embaixo e tenho a base em cima, não é isso? E na lateral, eu tenho nela aqui figuras retangulares. E lá no começo do meu slide, que eu coloquei aqui para vocês, do nosso slide, né, gente? Eu coloquei que é obrigatoriamente tem que ter triângulos na lateral. Vocês estão vendo triângulos na lateral? Não, eu estou vendo retângulos. Então, esses retângulos já desclassificam. Isso aqui não é uma pirâmide, não é isso? Isso aqui é um prisma de base triangular. Observem aqui a resposta. Então, a resposta fica assim, não, pois qualquer pirâmide possui apenas uma base. Deste modo, a caixa de chocolate acima representa um prisma que possui duas bases, por possuir duas bases, né? Então, vamos lá. Quinta questão. Observe os elementos abaixo e marque aquele que se assemelha com a planificação em destaque. Qual planificação em destaque, professora? Essa aqui. Pronto, tenho essa planificação em destaque e vocês vão observar aqui ela. Na sua lateral eu tenho triângulos e eu tenho uma base quadrada, não é isso? Então, eu vou observar aqui os meus objetos. Eu tenho aqui na linha de cima, né, uma caixinha de, se eu não me engano, é um biscoito. Eu tenho uma bola, eu tenho um cone, eu tenho uma caixa de fósforo, eu tenho um refrigerante. Na linha de baixo, eu tenho um globo, eu tenho um cubo mágico, eu tenho aqui uma estrutura que lembra aí lá as pirâmides do Egito e eu tenho a caixa de leite. Então, eu quero saber da estrutura, da forma, como ela está composta. O que lembra aqui essa planificação aqui desta pirâmide? E essa questão é meio que óbvia, né, pessoal? Com certeza, alguns podem até confundir aqui com cone, que é essa figura aqui laranja. Mas o cone, lembrando aí, que ele tem na sua estrutura, né, uma base circular, então ele vai ser uma figura arredondada. Então, de longe, as pessoas podem até identificar e dizer, ah, isso é uma pirâmide, mas não é, porque ela tem uma estrutura arredondada. Então, eliminando essa possibilidade que alguns podem pensar que é ela, temos aqui uma segunda alternativa na linha de baixo. Vocês conseguiram identificar? É aqui a minha estrutura de pirâmide, não é isso? Então, muito lógica essa questão. Deu para identificar fácil, fácil, não deu, pessoal? Não é difícil nenhum desses conteúdos. E olha só uma questão aqui de faces, arestas e vértices. Esses são os elementos que tem aí nos sólidos geométricos, mas hoje vamos trabalhar aqui com uma pirâmide para vocês relembrarem aí quais são esses elementos. Todo sólido geométrico ele é composto aí por suas faces, arestas e vértices. Tem alguns que tem algumas diferenças bem interessantes, mas vamos trabalhar aqui focado agora na pirâmide. E já olhando essa pirâmide, eu já vejo que a base dela aqui tem 5 lados. E eu falei sempre no slide que se tem 5 lados, então na sua lateral também vai ter a mesma quantidade. Então vamos contar aqui os vértices, as arestas e as faces. Os vértices são os nossos pontos. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho aqui, na minha estrutura da minha pirâmide, eu tenho 6 vértices. E arestas, pessoal? Lembrando aqui que arestas são as linhas. Eu creio que vocês já aprenderam isso, porque tivemos uma aula só para trabalhar desses elementos. Vamos contar as linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu tenho aqui 10 arestas, certo, pessoal? E eu tenho aqui as minhas faces. As minhas faces é cada lado. Eu expliquei durante todo o slide que a minha base vai determinar a quantidade de triângulos que eu tenho na lateral. Então, basta eu olhar para a base. A minha base vai ter quantas linhas para formar essa figura? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou precisar fazer 5 linhas para formar a base aqui desse sólido geométrico. Logo, se eu precisei fazer esses traços embaixo, eu tenho quantos triângulos? Eu tenho 5 triângulos na minha lateral, não é isso? E mais a base, que a base também pode ser, é reconhecida como a face, então eu tenho 6 faces,
5 nas laterais e contando com a base, que também é uma face, eu tenho 6. E quem sou eu? Muita gente tem dificuldade de dar aí os nomes das pirâmides, dos prismas, dos sólidos, né, minha gente? Mas não precisamos temer, porque é tão simples. Eu tenho uma pirâmide e essa pirâmide ela tem uma base. Observem a base e unam os dois nomes e aí eu vou ter o nome dela completo. Então, eu tenho uma pirâmide de base, 5 lados, pentagonal. Então, é esse o nome dela. Eu sou a pirâmide de base pentagonal. Não é isso? Foi muito fácil, não foi, pessoal? Foi muito bom esse assunto de hoje. Hoje aprendemos um pouquinho aí sobre as pirâmides, aprendemos um pouquinho aí sobre as planificações, vimos algumas questões trabalhando aí esses elementos, as suas características, como identificar. E percebemos que não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui, é tudo fácil, basta você prestar atenção e trazer para o seu dia a dia essa linguagem. Quero deixar vocês aqui com esta frase: você não precisa ser o melhor, nem o mais esperto. Você só precisa dar o melhor de si, não é isso? Sabemos que no dia a dia tem lá as cobranças, o professor cobra, o papai cobra, a mamãe cobra, a vovó cobra, o titio cobra, não é isso? E o que precisamos? Não é que precisamos ser sempre o melhor ou mais espertos, mas precisamos saber que todos os dias precisamos dar o melhor que tem na gente. Então, estudar é preciso sim, tirar as dúvidas, nem todo mundo sabe de tudo, mas é nesse caminho que devemos prosseguir. E, pessoal, vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, meus queridos alunos do 4º ano, estamos aqui para dar continuidade a mais conteúdos de matemática e eu sei que vocês gostam muito, apesar de muitos criticarem aí a famosa matemática, mas eu sei que todo mundo depende dela e a gente vai aprendendo aí dia após dia novas possibilidades de entender aí esse universo dos números, né? Mas hoje vamos trabalhar, na verdade, com os sólidos geométricos e um sólido geométrico em específico, tá certo? Vamos aqui viajar mais uma vez em mais uma aula de matemática, preparada especialmente para todos vocês, pessoal. E vamos trabalhar aqui com as nossas pirâmides, não é isso? Aprendemos aí já um pouquinho sobre elas, mas vamos aí ingressar mais ainda nesse conteúdo para sair da aula de hoje com tudo, com todo o conhecimento garantido, tá certo? Vamos aqui para a nossa habilidade. Nossa habilidade de hoje é associar prismas e pirâmides às suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais. O nosso detalhamento é reconhecer as planificações de uma pirâmide dentre um conjunto de planificações e vice-versa. Então, vocês já sabem que hoje vamos trabalhar aqui especificamente com as nossas pirâmides e já aprendemos um pouquinho sobre elas, não é isso? E, mais uma vez, é importante sabermos aqui o conceito da planificação. Eu trouxe 2 exemplos, um de pirâmide e o outro não, né, gente? Então, vamos aqui fazer um comparativo. Observem aqui a nossa leitura para entendermos melhor quando podemos perceber uma figura que ela é planificada. Vamos lá. Conhecemos como planificações de um sólido geométrico a representação de todas suas faces em forma bidimensional, permitindo visualizar o todo do sólido. Utilizamos a planificação também como molde para a criação desses sólidos. Olha só, bidimensional, tridimensional, já estudamos aí esses 2 exemplos. Será se vocês esqueceram, ou ainda está na mente aí esse conceito? Bidimensional, o próprio nome já diz, é que trabalha com 2 dimensões.
e tridimensional com 3 dimensões. Então, podemos perceber aqui a figura tanto na forma bidimensional, que é ela planificada, como na forma tridimensional, que é ela montadinha. Eu coloquei aqui o exemplo do dado, né? Porque o dado, ele tem aqui os seus pontinhos e aí dá para a gente identificar quando a sua estrutura está planificada. E vocês podem observar aqui que esse dado, quando eu abro ele, quando eu coloco ele na sua planificação, eu consigo ver todas as suas faces de uma única só vez. E eu olhando simplesmente para o dado montado, a sua estrutura como um sólido geométrico, que lembra aí o sólido geométrico, eu não consigo ver o que está atrás dele, não é isso? Então, a planificação nos dá essa visão de forma bem plana, de forma bem ampla. Assim como também aqui nessa pirâmide. E essa pirâmide aqui é uma pirâmide de base pentagonal. Lembrando aí que a pirâmide de base pentagonal, a quantidade de lados da sua base vai definir a quantidade de triângulos que temos no sólido geométrico. Observem aqui, se nessa estrutura eu tenho uma base pentagonal, eu tenho 5 lados, contem aí. 1, 2, 3, 4, 5. Agora contem quantos triângulos eu tenho aqui nessa planificação. 1, 2, 3, 4 e 5. Observaram que a quantidade de lados é a mesma, a quantidade de lados da base é a mesma quantidade de triângulos da lateral. E tenho ela aqui planificada e tenho ela aqui montadinha. Vocês estão vendo em verde? Aqui é a nossa pirâmide de base pentagonal. Eu quero que vocês saiam da aula de hoje sabendo reconhecer o que é uma pirâmide quando ela está planificada. Não é isso? Assim como os outros sólidos geométricos, só que o nosso foco hoje está de olho aí nas nossas queridinhas pirâmides. Então, vamos aqui para as nossas questões, para conhecer mais ainda sobre elas. Primeira questão diz assim: observe as planificações das pirâmides a seguir e marque a alternativa que indica as suas bases respectivamente. Observe o que ele está perguntando, para a gente observar essas planificações e marcar a alternativa que indica as bases. Então, vamos focar aqui um pouquinho nessas bases. As pirâmides, elas não são iguais, embora visivelmente às vezes pareça, não é isso? O que vai diferenciar de uma pirâmide para outra? É exatamente as bases que ela possui. Tem pirâmides que vai ter uma base diferente da outra, e é isso que vamos aprender aqui nessa questão. Observe bem aqui que a minha questão diz assim: respectivamente. Lá no final, pessoal, está dizendo respectivamente. Respectivamente. Respectivamente significa que você vai olhar ela na ordem que está sendo demonstrada aqui na imagem. Então, a minha alternativa, eu tenho que procurar exatamente nesta ordem. Eu não posso modificar, entendeu? Então, eu vou olhar para a primeira figura, para a segunda figura e para a terceira figura. E eu vou procurar as bases respectivamente. Precisamos olhar para a base. Letra A nos diz que, respectivamente, a base das pirâmides acima é triangular, pentagonal e quadrada. E aí, vamos observar. Será? Se as bases são essas mesmo? A minha primeira base, eu tenho ali uma figura formada por 3 lados. A segunda, eu tenho uma figura formada por 4 lados. E a terceira base, eu tenho uma figura formada por 5 lados. Vamos continuar aqui as minhas alternativas. A alternativa B diz que as minhas figuras, respectivamente, têm a base triangular, hexagonal e pentagonal. Bom, uma dica: hexagonal vem de 6. Vocês estão vendo alguma base com 6 lados? Hein, pessoal? Então, vamos aqui para a nossa letra C. A letra C diz que tem uma base triangular, uma base quadrada e uma base pentagonal. E aí? Seria essa a alternativa? E a letra D, que é a última alternativa, diz assim: a primeira, respectivamente, a primeira imagem, a segunda e a terceira, tem base triangular, pentagonal e quadrada. E aí,
Qual alternativa vocês escolheram? Já deu muito tempo para pensar, não é, pessoal? Então, quem escolheu, olhando para a primeira imagem, eu tenho aqui um triângulo na base. Então, assim, o triângulo dá origem a uma base triangular. Na segunda imagem, eu tenho um quadrado. Então, o quadrado dá origem a uma base quadrada, é lógico. E a terceira imagem, eu tenho uma base pentagonal, que vai dar origem a essa base. Eu tenho um pentágono que dá origem a uma base pentagonal. Então, triangular, quadrada e pentagonal. Qual é essa alternativa que eu encontro essas alternativas aqui? Qual é a alternativa certa? Respectivamente, gente. Então, quem marcou que é a letra C, acertou. Ah, professora, mas na letra D diz ali as mesmas alternativas. Tem triangular, pentagonal e quadrada. Só que lembrem que eu pedi a resposta respectivamente. Então, eu tenho que seguir a ordem que eu estou pedindo. A letra D está certa, mas está fora de ordem. E eu quero seguir a ordem respectivamente de acordo com as imagens que são demonstradas aqui para mim, na minha imagem. Então, vamos aqui, pessoal, para a nossa segunda questão. Entender mais aqui sobre as planificações. E a segunda questão diz assim, vamos ler juntos. A planificação de uma pirâmide de base pentagonal será formada por, eu já tenho aqui a minha figura, a minha planificação, ela já está aqui, a caixa aberta, né? Lembrem aí, toda vez que vocês perceberem a planificação, lembrem que ela é uma caixa que está aberta, que ela ainda vai ser montada, não é isso? E ela já diz aqui que é uma pirâmide de base pentagonal. É possível darmos o nome das pirâmides só olhando para a sua planificação? É possível sim, porque a gente vai olhar as suas características, vai olhar os seus elementos, vai olhar o que ela tem para nos mostrar. Então, temos que analisar a sua estrutura desta forma e dá sim para identificar o seu nome. A letra A nos diz assim, 2 pentágonos e 5 retângulos. Será se ela é formada por 2 pentágonos e 5 retângulos? Bom, observem, eu tenho 2 pentágonos. Pentágono é aquela figura formada por 5 lados. Então, eu tenho que contar 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui diz que tem 2 pentágonos, então eu tenho que encontrar 2 deles. Vocês estão vendo 2? Não, né? Eu só estou vendo 1, vocês também, porque a figura que eu estou vendo é a mesma de vocês. Letra B, 1 pentágono e 4 triângulos. Observe, eu tenho um pentágono tem 5 lados. E a mesma quantidade de lados de triângulos, a mesma quantidade de triângulos é a mesma quantidade de lados da minha base. Então, se um pentágono tem 5 lados, logo eu não posso ter 4 triângulos. Não é isso? Letra C, 1 pentágono e 5 triângulos. Seria essa a nossa alternativa? Vamos ver aqui a letra D. 1 triângulo e 5 pentágonos. Olhem para a figura, só tem um triângulo aqui? Não, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa letra D está bem longe da realidade. E aí, pessoal, vocês já analisaram a questão, já olharam a planificação da pirâmide de base pentagonal, já olharam quantos pentágonos tem, quantos triângulos tem, e é só fazer esse cálculo. Então, vamos lá, pentágono, tenho 1. Triângulo, tenho 1, 2, 3, 4, 5. Logo, eu tenho 1 pentágono e 5 triângulos. E aí, qual seria a alternativa que eu devo marcar? Vocês já identificaram? Quem escolheu, quem marcou a alternativa C, acertou. E eu creio que muitos já devam ter acertado. Não é isso, gente? Vamos lá, dando continuidade. Tenho aqui a terceira questão, vamos analisá-la gradativamente. Observe as planificações a seguir. Observem um tempinho aqui, rapidinho, para vocês observarem. Está aqui a letra A, eu tenho uma planificação, letra B, letra C, letra D e a letra E. Analisem cada uma individualmente, são planificações diferentes, dá para ver no olho que são planificações diferentes. E a letra A nos diz assim, quais são as planificações de pirâmides? Mais uma vez eu quero lembrar vocês que toda vez que eu falo de pirâmide, eu lembro de triângulo.
uma coisa não existe sem a outra. Vocês estão entendendo? Então, pirâmide lembra triângulo. Então, toda pirâmide tem que ter triângulo na sua formação, na sua estrutura, na sua planificação, em tudo. É obrigatório, vocês entenderam? Então, quais são as planificações de pirâmides? Logo, se eu já sei desse conceito, que pirâmide obrigatoriamente tem triângulos, eu já elimino a letra a letra C e a letra D, porque essas planificações não mostram triângulos para a gente. Então, ficou bem óbvio, não ficou, gente? Olha aí, ó, a questão aí, quando você sabe os conceitos, você ganha a questão. Você não erra. Então, a nossa letra A diz que são planificações de pirâmides as letras B e E. Planificações tem que estar aqui no plural, né? Mas vamos considerar. Letra B, qual planificação tem uma base pentagonal e 5 formas geométricas idênticas? Qual é dessas planificações que tem uma base pentagonal e 5 formas geométricas idênticas? Ah, professora, eu tenho aqui na letra D bases pentagonais e eu tenho retângulos idênticos. Só que observem que eu estou me relacionando a uma única base pentagonal. E a letra D tem duas, tem uma em cima e tem outra embaixo. Eu não quero duas, a pergunta é clara. A pergunta é apenas uma. Qual planificação tem uma base pentagonal e 5 formas geométricas idênticas? Então, nada mais correto do que ser a letra B. Não é isso, gente? A letra B. Então, a letra B, eu tenho aqui um pentágono, que é a nossa base, ela está no meio. E eu tenho 5 formas idênticas. Eu não disse que forma é essa, mas eu estou vendo que são formas triangulares. Não é isso? Então, eu tenho aqui, mais uma vez, a pirâmide de base pentagonal. A planificação B, ela representa uma pirâmide de base pentagonal. Então, são essas alternativas. Olha aí como essa questão foi bem fácil. Vamos aqui para a quarta questão, dando continuidade. Vamos ler a questão atentamente. Observe as formas geométricas a seguir e indique quantas vezes você precisa usar cada figura para formar o sólido ao lado. Que sólido, professora, que eu não estou vendo? Esse aqui, que vai aparecer agora aí para vocês, tá bom? Olha só, este sólido aqui é o sólido de uma pirâmide. E dá para me perceber aqui quantas faces tem, quantas arestas, quantos vértices, qual é a sua base, e dá para mim ver toda a sua estrutura e analisar aqui as suas características, não dá? Bom, olhando para ela, eu posso identificar algumas figuras semelhantes a essas formas geométricas que estão aqui embaixo. E eu quero saber quantas de cada uma eu vou precisar para formar aquela figura. Vamos supor que eu vou formar ela agora, do nada, ela não existe. Eu preciso dessas formas para me começar a construir, não é isso? Então, formas geométricas. Eu tenho a minha primeira forma, que é um quadrado, que ele está na cor laranja. Eu tenho um retângulo na cor amarela. Eu tenho um pentágono na cor rosa. Eu tenho um hexágono na cor marrom. Eu tenho um triângulo na cor verde e eu tenho um círculo na cor azul. Eu só preciso identificar quantos deles eu preciso para me formar aqui este sólido geométrico que está em destaque, que é a pirâmide de base quadrada. Não é isso? Então, vamos lá. O meu quadrado, eu vou precisar de quantos quadrados? Olhando aqui para a minha figura em destaque, eu posso perceber que a minha base, ela me pede essa figura, não pede? Ela me pede essa forma geométrica, não pede? Por quê? Porque a minha base, ela é quadrada. Então, eu preciso de uma base quadrada, né? Eu preciso dessa forma. Quantas delas eu vou utilizar? Ah, professora, eu estou vendo apenas uma. Então, eu vou precisar de uma forma geométrica quadrada. E o meu retângulo? Eu estou vendo algum retângulo aqui na minha figura? Não, não estou, né, pessoal? Então, essa forma geométrica aqui, ela não vai me servir. Então, não preciso. Pentágono, eu preciso de algum pentágono, essa figura que tem 5 lados na cor rosa. Também eu não preciso. E o hexágono, essa figura na cor marrom, eu preciso de quantos dele? Não, também não preciso deles. E esse verde, que é o triângulo, quantos triângulos eu vou precisar?
E aí, pessoal? Bom, vou olhar para a minha base. A minha base me diz quantos lados a base tem e quantos triângulos eu vou precisar. Então, se a minha base é quadrada, a base quadrada tem 4 lados. Se tem 4 lados, eu vou precisar de um triângulo para cada lado. Logo, eu preciso aqui de 4 formas geométricas no formato do triângulo. E círculo? Bom, círculo eu só vou precisar quando for um não poliedro, um corpo redondo, não é isso? E a minha pirâmide anda muito longe disso. Então, eu já descarto também aqui esta possibilidade. No final, o que eu vou precisar das minhas formas geométricas? Eu vou precisar, para formar aqui a minha pirâmide de base quadrada, um quadrado para formar a minha base e 4 triângulos para formar a minha lateral, que é formada somente por triângulos, obrigatoriamente, isso vocês sabem, né? Então, vamos lá para a nossa quinta questão. Ligue a única pirâmide correta à sua planificação. Na lateral, em laranja, na cor laranja, eu tenho várias planificações. E ao centro, eu tenho vários sólidos geométricos de pirâmides. São iguais? Não. Eles não são iguais, eles são diferentes. Eu tenho uma pirâmide de base triangular, eu tenho uma pirâmide de base quadrada, eu tenho uma pirâmide de base pentagonal, eu tenho uma pirâmide de base hexagonal. Então, são pirâmides diferentes? Sim. Então, aqui nas minhas planificações, eu tenho que fazer uma única ligação. Ligue a única pirâmide correta à sua planificação. Um tempinho aí rapidinho para vocês pensarem. Vamos analisar uma por uma. Do lado de lá, eu tenho aqui uma planificação que tem figuras quadradas. Abaixo eu tenho uma planificação que tem uma forma arredondada. Por último, eu tenho uma planificação com figuras triangulares. Já do lado de cá, eu tenho uma planificação com figuras retangulares e triangular. Aqui eu tenho uma planificação com figuras retangular e circular, né? E o círculo aqui que lembra aí as partes arredondadas. E por último, eu tenho uma planificação somente com retângulos. E tem o quadrado aqui também, não é isso? Então, vamos identificar primeiramente dessas planificações, quais delas está se referindo a uma pirâmide. Vamos resgatar aqui os conceitos de pirâmide, pessoal. Pirâmide é obrigatoriamente formada por triângulos. Lembrem-se sempre disso, pirâmide é obrigatoriamente formada por triângulos na sua lateral. A sua base, né, que lhe sustenta, é que pode modificar. Pode ter base triangular, quadrada, pentagonal e hexagonal e por aí vai. Não é isso? Mas na lateral eu já sei, já tenho que estar convicto disso, de que a minha lateral, se for para ser uma pirâmide, tem que ser formada por triângulos. Tá certo? Então, eu já consigo identificar bem aqui que a única que me representa essas características é aquela ali, do cantinho onde está apontando a nossa seta. E agora eu preciso fazer o quê, professora? Eu preciso só ligar a planificação correta, o sólido correto à sua planificação. E aí, será se é a pirâmide amarela? Será se é a pirâmide vermelha? Será se é a pirâmide verde? Ou será que é a pirâmide azul? Qual delas está sendo representada por aquela planificação? Vocês conseguem identificar? Hein, pessoal? A amarela, a vermelha, a verde ou a azul? Qual você escolheria? A planificação é a mesma, só que ela está lá abertinha, é uma caixa aberta, né, gente? Então, está lá na sua forma plana, vendo todas as suas faces, em 2 dimensões, bidimensional. E aqui o sólido geométrico é a nossa figura tridimensional. Então, vamos lá. Quem respondeu que é a pirâmide amarela, acertou. Vamos relembrar aqui rapidinho o nome? Muita gente tem dificuldade de dar o nome das pirâmides, só que é uma coisa mais fácil. Todas são pirâmides. Então, pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal, pirâmide de base hexagonal. É só unir o nome pirâmide com o nome da base e acabou a história, já colocamos o nome de cada uma delas. Muito simples. Vamos aqui para a nossa 6ª questão. E temos aqui mais pirâmides, porque a aula hoje é de pirâmides, então vamos aprender sobre esse sólido geométrico.
Vamos agora responder algumas perguntas sobre a pirâmide em destaque. Qual é a pirâmide em destaque? Essa aqui, em lilás, para vocês. Já estou vendo a base, já consigo ver todas as suas características, então já vamos conseguir respondendo aí as questões. Letra A diz assim: qual a figura geométrica que forma as faces laterais da pirâmide? Lembrando que obrigatoriamente toda lateral de uma pirâmide é formada por... Vocês lembram? Já consigo identificar aqui, olhando para a minha figura, na letra A, que as faces laterais é formada por triângulos. Letra B, a pirâmide é um poliedro ou não poliedro? Vamos resgatar aqui o conceito de poliedro e não poliedro. Poliedro são as figuras que têm as suas faces planas. E o não poliedro tem faces arredondadas, tem estruturas arredondadas, não é isso? Então, um sólido que rola, poliedro não rola e não poliedro rola, que é a mesma coisa do corpo redondo. Então, a pirâmide, ela vai rolar, gente? Se ela tem faces planas, ela não é um corpo redondo. Então, ela vai ser um poliedro, não é isso? Letra C, como se chama a base da pirâmide? Se me perguntou da base, eu vou olhar para onde eles estão me perguntando. Eu vou olhar para a base é o que sustenta, lá embaixo. A base eu consigo perceber que tem 5 linhas que formam 5 lados, que dá origem a um formato. E podemos perceber aqui que esta base ela tem o formato de quê? Se ela tem um formato triangular, quadrado, pentagonal, hexagonal, qual deles? 3, 4, 5 ou 6 lados? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos aqui um pentágono. Logo, eu tenho uma base pentagonal. A quantidade de lados da base corresponde à quantidade de faces laterais. Isso aqui dá até para a gente analisar a letra C, né? Que, como se chama a base da pirâmide. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4 e 5, né? Eu precisei fazer 5 linhas para me ter um pentágono. E essas 5 linhas vão dar origem aqui às 5 faces laterais da minha pirâmide. Então, a quantidade de lados da base corresponde à quantidade de faces laterais? Lógico que sim, gente. A quantidade de lados da base vai dar origem a 5 triângulos, que corresponde aqui a toda a sua lateral. Então, resposta sim. E vamos aqui para a 7ª questão. Leiam comigo. Rebeca ensinou sua amiga a desenhar uma estrela. Para isso é necessário seguir alguns passos. No final, perceberam que a forma da estrela é idêntica à planificação de um sólido geométrico. Qual sólido geométrico é esse? Então, tem aqui a letra A, B, C e D. Vamos ver como é que a Rebeca ensinou a sua amiga a desenhar essa estrela? Então, vamos lá. Ela ensinou ela a fazer alguns tracinhos. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Foi assim que ela ensinou ela a fazer a estrela. Vocês sabem fazer uma estrela dessa forma? Muitos sabem, né? Eu aprendi a fazer estrela assim. Então, quando desenhamos essa estrela, estamos desenhando uma planificação de um sólido geométrico, na verdade, uma pirâmide. Entenderam? E qual seria essa planificação? Letra A, B, C ou D? Corresponde a uma desses sólidos geométricos. Qual deles a planificação corresponde? Bom, analisando a lateral, eu tenho triângulos. Analisando a base, é uma base pentagonal porque tem 5 lados. Então, vai corresponder a qual das alternativas? Pessoal? Tempinho aí para vocês. Todos são pirâmides, né? Eu tenho que olhar, na verdade, para a minha base. A minha letra A me dá uma base triangular. A letra B está me dando uma base retangular. A letra C está me dando uma base pentagonal. E a letra D está me dando uma base hexagonal. Então, nada mais justo de que seja a letra C, porque as bases são iguais, a quantidade de triângulos na lateral também. Então, essa é a planificação de uma pirâmide de base pentagonal. Rapidinho, vamos aqui concluindo. Quem sou eu? Já ensinei a vocês várias vezes a dar os nomes das pirâmides, não é difícil, é só unir o nome pirâmide com o nome da base e acabou. Então, rapidinho, vamos contar aqui os vértices, as arestas e as faces para a gente não esquecer, tá bom, pessoal?
Vértices aqui são os nossos pontos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, temos aqui 5 vértices. As nossas arestas são as nossas linhas. Já aprendemos várias vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, temos aqui 8 arestas. E as nossas faces, só olhando para a figura, temos que contar a base e a lateral. Sabendo que a base é quadrada, vou ter 4 triângulos na lateral. Então, 4 triângulos mais a base. A base também é uma face. Então, temos aqui 5 faces. Então, quem sou eu? Eu sou a pirâmide de base, falem aí, base quadrada, porque eu estou vendo quadrada. Não posso falar que é triângulo, pentágono, hexágono. Tem que falar o nome correto. Eu sou a pirâmide de base quadrada. Não é isso, pessoal? Deixar aqui vocês com a nossa mensagem do dia. A nossa aula acabou, mas eu quero ainda que vocês continuem com essa mensagem. Não estude porque você precisa. Estude porque conhecimento é poder. Estude porque nunca poderão tirar isso de você. Estude porque você quer conhecer mais. Estude porque te torna melhor. Estude porque assim você cresce. Estude porque conhecimento é liberdade. Muitos alunos pensam que estudar é apenas a obrigação, mas na verdade ela é uma liberdade de que vai te impulsionar aí ao seu possível sucesso. Basta você ter aí, né, esse comprometimento com os seus estudos. E vamos ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre pirâmides, tenham entendido o que é uma pirâmide, seus nomes, suas planificações e todos os seus atributos relacionados aí ao nosso conteúdo. Então, fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço da professora Gleiciane Gomes e tchau, tchau!